Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta em modo playoffs. Vamos falar aqui dos jogos que rolaram no domingão, falando aqui de Lakers e Grizzlies. Lakers venceu o primeiro jogo da série contra Memphis, roubou o mando de quadra, a partida que aconteceu de tudo. Vamos falar sobre essa vitória aí do time do LeBron e do Anthony Davis. E também vamos falar da super vitória do Clippers sobre o Phoenix Suns. Jogo apertado até o final, numa partidaça de Russell Westbrook. Meu Deus! Meus amigos. Ontem teve de tudo. Inclusive teve favorito sendo derrotado. Eu não tô nem acreditando, Filipão. Miami Heat venceu o primeiro jogo. Mano, que zicada, velho. É isso aí, a zicada do século. Heat abre a série também com roubo de mando de quadra sobre o Milwaukee Bucks e com lesão do Giannis, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E vamos falar, claro, do atropelo do Nuggets sobre o Minnesota Timberwolves. Esse daí, rapaz, eu não sei nem o que dizer, cara. Bom, vamos ter muita coisa pra falar, Mas, antes de tudo, hora da gente pedir aqui o seu like pra você ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de NBA e fãs de basquete. Hora da gente pedir pra você assinar o canal do 3 pontos e a falta. Falta tão pouquinho pra gente chegar a 3 mil inscritos, gente. Ajuda a gente a chegar a essa meta essa semana ainda, porque vai ter muito vídeo aqui. Dá pra sonhar. Vídeo toda a rodada de playoffs. E como tá tendo jogo todo dia, é vídeo todo dia aqui, pelo menos pelas próximas 2 semanas no 3 pontos e a falta. E é isso, deixa seu comentário aqui também. Você acha quem que é o favorito? Quem que você acha que foi o melhor time nessa primeiros jogos aí das séries de playoffs? Filipão, vamos começar aqui com Lakers 128, Grizzlies 112. Cara, um jogo que teve absolutamente de tudo, né? É impressionante. A gente viu um início forte do Lakers, aí a gente viu o Anthony Davis sentindo o ombro e preocupando todo mundo, e aí nesse susto o Grizzlies vai e aproveita para dar uma acelerada. Vimos o Ja Morant morrendo pela boca mais uma vez. Rapaz, como esse cara tá pagando pela língua, cara, nessa temporada. Tava tranquilo? Tava West, tranquilo, não, e ele ainda fala, não, tá muito fácil, não tô conseguindo ser marcado. Aí o Anthony Davis volta, o Memphis acaba perdendo alguns jogadores importantes por conta de falta, e aí a situação se inverte de novo e o Lakers volta a ser dominante, especialmente aí, obviamente, Anthony Davis, LeBron James e, pasme, Filipão, Rui Hachimura. Ai, Bruno, fizeram a diferença. A gente falou no vídeo nosso destrinchando a trade da aquisição de Rui Hachimura nos vídeos aqui embaixo. Quem quiser ver, tá aqui, tá aí. A prova tá gravada. Nós dissemos que ele seria um fator X, dada a versatilidade dele, dado o fato de que ele é um cara com skill set considerável pro tamanho dele. E ontem ele botou tudo isso em jogo, né? Mas, Bruno, a gente fala isso exatamente para dizer o seguinte: quando mais se precisava e quando todo mundo duvidava do Lakers, esse elenco mostrou a sua força e prova que vai ser contender sim. Pro desespero dos antes, né, Brunão? Mas brincadeiras à parte, é hora de levar esse time a sério. Né, toda vez que a gente lançava vídeo do Lakers aqui, o pessoal falava, pô, vocês estão emocionados demais. Esse é o teto desse time, galera. Quando tem o Anthony Davis jogando como jogador defensor do ano, quando tem o LeBron sequer precisando entregar tanto ofensivamente, porque o elenco de suporte tá dando tanta conta do recado, cara, é pra se levar esse time é pra dar medo na conferência, né? Desde cedo ficou muito claro, Brunão, que seria a batalha do garrafão a chave pra essa partida, dado que o Memphis é um dos melhores times dentro do garrafão, o Ja Morant é um armador que depende dos arremessos dentro do garrafão por não ser um shooter. A gente se perguntava exatamente qual AD a gente veria. E ele começou pilhado. Teve 2 blocos nos primeiros 3 minutos, né? 2 blocos dos seus 7, Bruno. 7 rebotes no jogo, que é um absurdo. E quando ele foi pro banco, como você bem mencionou, o Jaren Jackson Jr. tomou conta da partida. E assim o Memphis venceu o segundo quarto por 38-27. Chegou a dar até um susto. A gente imaginou, cara, será que o Lakers vai ter forças? Principalmente quando o AD sofre aquela lesão no braço, ao marcar o JJJ, e vira para o seu banco e fala, olha, eu não consigo mover meu braço. E quando o AD fala isso, passa um filme na cabeça de todo mundo, fala, cara, será de novo, né? De novo isso, né? Será que a temporada do Lakers vai acabar aqui agora? E ele vai pro vestiário
E aí a gente se pergunta, será que ele vai conseguir voltar a ter forças? E ainda assim, ainda bem, né? Ele consegue voltar no segundo tempo. E o Lakers é dominante muito por conta do samurai Rui Hachimura, Brunão. O herói mais improvável da partida foi o cara, 21 dos 29 pontos dele no segundo tempo. Ele errou só um arremesso de 9, Bruno, no segundo tempo inteiro, sendo 5 de 5 bolas de 3. Eu achei que ele foi extremamente eficiente, ele foi um mismatch muito interessante para esse time mais físico do Memphis, que, Bruno, o 3 pontos da volta fala muito de matchups, né? E é muito interessante isso, porque enquanto o JJJ estava focado, né, preocupado com o Anthony Davis, o LeBron estava chamando a atenção do Dillon Brooks e também do Desmond Bane, sobrava o Rui Hachimura. E o Memphis não tinha mais corpos físicos com a ausência do Brandon Clark, com a ausência do Steven Adams, para conter esse cara. E por isso ele pegou fogo. E se ele for dono do terceiro, o quarto, Bruno, foi inteiro de o senhor Austin Reeves. 23 pontos, 9 pontos seguidos no clutch time. E ele fechou o jogo e rouba o mando de quadra do Memphis Grizzlies, do Los Angeles Lakers, senhoras e senhores. E como eu falei, Bruno, que luxo é você ser o LeBron James, é você ser o Anthony Davis e não precisar tomar as rédeas do clutch time, porque você tem caras que podem crescer. Então, isso mostra o real poderio desse elenco. A gente elogiou muito sempre o Pelinka, fez um vídeo dizendo exatamente como o Rui, né, eu falei aqui agora, era versátil, seria importante na rotação. O D'Angelo Russell, como ele foi bom, importante defensivamente ontem na contenção do Ja Morant, o resultado tá aí. LeBron também, Brunão, apesar de, como eu mencionei, que teve um jogo ofensivamente mais quieto, dado os padrões do LeBron, do rei LeBron James, foi uma partida completa do cara. 21 pontos só, sim, mas 11 rebotes, 5 assistências, 2 roubos de bola e 3 tocos. E um 3 praticamente do logo, né? No canto da quadra. Incluindo um que ecoa demais aquele toco emblemático da final de 2016, né? Você pegar o clipe, a maneira como ele se antecipa, como ele acerta o timing da bola, é surreal a semelhança, assim. E ele é um cara de uma inteligência, Bruno, um cara com quase 40 anos, gente, jogar nesse nível, jogar nessa concentração, tá com essa fome, com essa vontade, é louvável. Fã ou não do LeBron James, a gente tem que tirar o chapéu. Como eu mencionei, o cara fez de tudo na quadra ontem, e quando o jogo apertou, ele fez essa bola de 3 praticamente no meio da quadra, e deu um balde de água fria no Memphis, conteu o ímpeto deles querendo voltar pro jogo. E Low também, mencionei a parte defensiva, mas teve 19 pontos. Foi o segundo maior plus-minus do jogo. Achei que ele teve uma resposta muito boa pro jogo fraco que ele teve contra o Minnesota Timberwolves no play-in. E finalmente, mas foi melhor pro final. Esse podcast é o que mais cobra o Anthony Davis, porque a gente sabe do potencial dele. E ontem ele mostrou por que é de fato um top 75 da história. Brunão, foram só 22 pontos, mais 12 rebotes e 3 tocos de um triplo-duplo. Eu pensei no começo do bloco, foram 7. Se ele faz mais 3 tocos, ele tem um triplo-duplo, senhoras e senhores. Isso mostra o tamanho do impacto defensivo que ele teve. Foi físico, foi agressivo, foi a âncora do Lakers contra o melhor time do garrafão da liga. E os mais 27 do plus-minus, foi o maior plus-minus do jogo. Com o AD em quadro, o Lakers bateu o Memphis Grizzlies por quase 30 pontos de diferença. Coroa que foi essa partida para mim, Bruno. Jaren Jackson Jr., que para muitos, tá brigando para ser o jogador defensivo do ano. E o AD, se tivesse tido uma temporada regular assim, ele com certeza estaria nessa disputa. Assim, eu acho que essa partida mais do que todas prova, né, assim, como que o Lakers vai muito bem quando o Anthony Davis tá muito bem. Eu só me preocupei, né, com aquele momento ali, eu acho que não só me preocupei, mas eu acho que o torcedor do Lakers talvez, né, e tá cansado de saber já disso, né, tem que se preocupar justamente nesses momentos em que o Anthony Davis não está em quadra, né? Sim. Ausências não planejadas do Anthony Davis, porque eu acho que o time deu uma desesperada. Você falou desse filme que passou na cabeça de todo mundo, sim, eu acho que passou na cabeça dos atletas também. E todo mundo olhou e falou, meu Deus, e agora? E cara, eu vou conectar o Darvin também, que eu fiz o jogo ontem pelo Live Basketball BR. Aliás, um beijo pro Salve, pessoal, Live Basketball BR aí, tamo junto, mano.
Moral incrível, muito legal a oportunidade de realizar esse sonho de comentar um jogo ao vivo, né? Mas eu fico assim com a pulga atrás da orelha, porque justamente quando o AD sai de quadra e o Lakers os Lakers quase não usou o Wayne Gabriel ontem na partida, Bruno. Eles se utilizaram do Hachimura e mais do Vanderbilt. E eu fico me perguntando, cara, por que trouxeram, portanto, o Mo Bamba? Por que trouxeram recentemente o Tristan Thompson? Veio recrutado para os playoffs e eles sequer tiveram minutagem ontem, sequer ajudaram. Esses caras estão ali para jogar o jogo sujo, para pegar rebote, para serem presenças físicas, para conter um adversário físico. E não jogou. Você quer pontuar sobre os pivôs antes de eu falar dos armadores? Não, eu acho que eu concordo com você. Eu não entendo por que o Lakers não tá dando minutagem para esses jogadores. Eu vejo um pouco o Darvin Ham, eu acho que tá confiando demais no Vanderbilt, que obviamente ele vai dar conta do recado na maior parte das vezes ali, fazendo esse trabalho sujo, talvez dê, mas não é um cara pra fazer esse serviço, não é um cara pra tá ali na batalha do garrafão, ele realmente precisa de presenças mais físicas mesmo, e tem que botar esses caras pra jogar, velho, assim, beleza, talvez o Darvin não esteja tão confiante assim nos seus pivôs reservas, mas, cara, é os jogadores que você tem, velho. Se você não dá experiência, se você não dá cancha pra eles, experimente, especialmente agora, que é a primeira rodada de playoffs, quando é que você vai fazer isso? Tipo... E outro puxão de orelha justamente nessa rotação, né, mais profundamente analisando, os armadores, os shooters. Teve momentos do jogo que o Lakers precisava de bolas de 3 pro desafogo, e ele insistiu no Malik Beasley, Bruno, que teve um jogo muito apagado. O cara saiu... Sim. O cara saiu zerado da partida. Ele insistiu também no Troy Brown Jr., que teve apenas 3 pontos. E eu não consigo entender por que o Lonnie Walker não joga, cara. Eu sei que, assim, eu particularmente prefiro ele a esses caras. Acho o teto dele um pouco maior. E ele foi, durante as vacas magras do Lakers, o melhor arremessador de 3 desse time, para sequer estar tendo oportunidades agora. Então eu também não consigo entender o porquê do Lakers, do Darvin Ham, não dar crédito a esses caras quando se precisava deles no jogo, né? Mas vamos ver, porque, de novo, foi uma vitória muito, muito importante pro Lakers. Como eu falei, rouba o mando de quadra, tá tranquilo pro jogo 2, a série volta pra Los Angeles depois. E agora, cara, o Lakers mostra a que veio. Então vamos ficar de olho, porque essa série agora, o Memphis tá desesperado, e eu quero muito ver o restante desse desfecho dessa novela. Com certeza, vamos ficar de olho aí para Grizzlies e Lakers, o segundo jogo que vai ser na quarta-feira. Então, quinta-feira a gente vai ter vídeo aqui pra falar do jogo 2 aí. Quinta, série, né? Quinta-feira, isso. Joga na quarta e o vídeo sai na quinta-feira. Vamos lá, Filipão. Agora pro outro lado de Los Angeles, porque também teve Los Angeles Clippers e Phoenix Suns, também duelo aí de estrelas da liga em quadra. E esse aí foi pegado até o final, né, Filipão? Foi uma disputa super apertada. Ainda que ali no final o jogo tenha virado um pouco salve-se quem puder, né? Foi mais raça do que técnica, eu diria. E nisso daí, poucos jogadores acho que tem tanta entrega, tanta disposição e tanta energia quanto Russell Westbrook, Filipão. 10 rebotes, 8 assistências, 9 pontos que não traduzem o verdadeiro impacto que ele teve em quadra, que foi um impacto defensivo e que garantiu a vitória do Clippers contra o Phoenix Suns. Impressionante, cara. No embate entre Kevin Durant e Kawhi Leonard, com Devin Booker em quadra, Chris Paul, quem desequilibrou no final foi Russell Westbrook. Não tem como não amar o basquete, né, Bruno? Foi um jogo calculado demais e bem jogado desde o começo. Ambas as equipes se estudaram bem, né? Tiveram tempo para descansar e para se preparar. E o matchup foi o matchup dos sonhos, foi perfeito. A preocupação era a falta de fisicalidade, né? Que o Clippers teria dentro do garrafão. Eu achei que o Zubac foi muito bem ao neutralizar o DeAndre Ayton, a dominância do Ayton. O Gordon, né? O Eric Gordon começou como o número 1 titular desse Clippers. E o Westbrook marcaram, na minha opinião, muito bem o CP3 e o Booker na parte ofensiva. Mas o melhor ficou realmente para esse embate direto entre Kawhi e KD. Que, cara, quando a gente fala de dois talentos desse tamanho, parece que era uma trocação de boxe, né? Era lá e cá. A gente sabia que a ofensiva desses dois times passariam por esses caras e eles não decepcionaram.
Eles se alternaram praticamente o jogo inteiro. E se o Kawhi foi mais ofensivo e teve um jogaço com 38 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, chutando 13 de 24 de quadra, 3 de 5 de 3 e 9 de 10 na linha de Kawhi que todo mundo espera, né? Especialmente foi o o torcedor do Clippers. Ele foi praticamente imarcável o jogo todo, né? Esses números provam como que o aproveitamento dele foi bom e, consequentemente, como o Suns não teve resposta para ele. Na defesa, ele também foi talvez até melhor, porque ele forçou o Kevin Durant, Bruno, a não ser o Kevin Durant pontuador. Ele forçou o KD a ser mais facilitador do que esse shooter. Ele teve 27 pontos só, o que é um pouquinho mais baixo do que a gente se espera do KD, mais 9 rebotes e 11 assistências. E por isso, como caras como o Torrey Craig, por exemplo, tiveram 22 pontos. Devin Booker teve 26. Mas foi no clutch time que a gente viu a coisa mudar e o herói mais improvável surgiu. Senhoras e senhores, Russell Westbrook. O cara amassou o aro, Bruno, o jogo inteiro. Ofensivamente foi um pesadelo pro Russ, que infelizmente é o jogo dele. 3 de 19 de quadra só. Ele não conseguia pontuar. Mas como você bem trouxe no começo do bloco, ele é um cara que nunca... Enquanto todo mundo se arrastava em quadra, porque foi um jogo que o elenco de suporte praticamente não jogou, os bancos praticamente não entraram, foram simplesmente os titulares o jogo inteiro. Quando os caras estavam com a língua no chão, Bruno, o Russell se jogava em todas as bolas, brigava por literalmente todos os rebotes, e por mais que o Suns tentasse, ele literalmente não deu chance para os caras voltarem para a partida. Foram 3 blocos no jogo inteiro e 10 rebotes, sendo 5 ofensivos contra 6 do time inteiro do Suns, Bruno. Ou seja, ele teve quase o mesmo número de rebotes ofensivos que o time inteiro do Phoenix Suns. É inacreditável isso, né, cara? É inacreditável. A vontade dele, né? Não só a vontade dele, mas também, pelo amor de Deus, né? DeAndre Ayton. O que você tá fazendo nesse garrafão aí, meu filho? Porra. É impressionante, cara. É inacreditável, cara. Né? E além disso, 2 lances livres super clutch no final do jogo. Né? Quando o Clippers começou a criar uma vantagenzinha, o Suns fez uma falta no Westbrook, bancando que ele erraria, mas o cara fez os 2 de 2, Bruno, pra coroar a partida, assim, um final de jogo impecável dele no aspecto de ímpeto. Gostem ou não do Russell Westbrook, senhoras e senhores, a entrega dele é algo de se admirar. Ele pode, né, não ter a explosividade para pontuar como antigamente, penetrar, fazer aquelas enterradas maravilhosas que ele sempre fez, mas ele compensa muito bem com a raça. E ontem, apesar do jogaço do Kawhi, quem desequilibrou, Bruno, portanto, foi ele, o coração de Russell Westbrook, que ele até, inclusive, mostrou pra câmera, ele mostrou o coração e apontou pra câmera, e eu acho que isso traduziu muito bem a vitória, não só do Clippers, mas o impacto que esse cara tem. E eu me pergunto, será que se ele não tivesse jogado tanto assim defensivamente a sua carreira inteira, Bruno, será que ele talvez não tivesse um patamar ainda acima do que ele já tá hoje, né? Fica o questionamento, e o meu questionamento será que o Suns vai ter uma resposta pra isso, né? Porque a gente vê muito, acho que especialmente por conta do DeAndre Ayton, essa disparidade de vontade, às vezes, que o Ayton tem em quadra em relação ao resto do time. Tem jogos que o cara simplesmente aparece desligado, completamente desligado. Isso é um negócio tão marcante que tem matéria sobre isso, né? Falando sobre o comportamento do Ayton. Já teve muita treta interna dentro do Suns, né? Bom, foi uma novela pro time de Phoenix aí, especialmente na off-season passada. E eles vão precisar dar uma organizada defensivamente para, né, e uma organizada ofensivamente, né? Obviamente, eu acho que o Suns tem peças para isso. Eu acho que, obviamente, Kevin Durant é um cara que pode ser capaz de decidir também. O próprio Booker, mas sem o Ayton ligado, o Suns tem que tomar cuidado, cara, porque eu não acho impossível o Clippers sair de Phoenix com o 2-0. Impossível não é. Eu não acho, e a depender das performances, pode ser até provável, viu? E agora eles já têm o mapa da mina, né? Eles já sabem o que fazer, sabem que a boa é literalmente forçar o Kevin Durant a não pontuar, a ser mais esse passador que ele foi ontem. Mas, Bruno, eu honestamente não tô preocupado ainda acredito no favoritismo do Phoenix Suns,
Porque eu não acredito que esses caras todos vão ter jogos ofensivos abaixo da média como estiveram ontem. Kevin Durant só 7 de 15, Devin Booker 10 de 19, Chris Paul teve 7 pontos só, 2 de 8. Ou seja, eu espero que esses caras voltem mais calibrados, mais pilhados no próximo jogo, entendendo qual vai ser a proposta do Clippers para fazer valer o favoritismo deles e passar, porque seria um grande fracasso se esse time que deu tanto pelo KD, com o Chris Paul envelhecendo, perdesse logo de cara no primeiro round para um Clippers sem o Paul George, senhoras e senhores. Exatamente, vale sem o Paul George. Tem que levar em consideração isso também, Paul George ainda lesionado. A gente vai ficar de olho. Suns e Clippers agora voltam aí a se enfrentar na terça-feira, né, vulgo amanhã, e a gente vai ter vídeo pra falar aqui também na quarta-feira sobre esse jogo 2 também lá em Phoenix. Filipão, chegou a minha hora de brilhar, Filipão. Na verdade, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer, porque eu fiquei falando que, se eu prever que o Heat vai ganhar do Bucks algum jogo dessa série, mano, aconteceu. E eu tô sem entender até agora, Filipão. Um Bucks que parece que foi o oposto do que a gente viu a temporada inteira, né? Só o Chris Middleton ali ligado. Drew Holiday teve uma partida abaixo da média que ele vem tendo. Brook Lopez também, né? Pouquíssimos rebotes em comparação com o que ele fez na temporada regular. Obviamente, teve a lesão do Giannis, que foi um impacto significativo. Muito embora na temporada regular o time tenha passado vários momentos sem o Giannis e conseguiu ganhar mesmo assim. E tudo isso, né, não foi páreo, Filipão, pro Playoff Butler, que sempre aparece. Não importa como o time esteja, pode estar mal, pode estar bem, pode estar capengando. Jogo de playoff pra Jimmy Butler é coisa séria. É um cara que eu diria que tá ali, em termos de entrega, pau a pau com o Westbrook nesse sentido. Fez 35 pontos, construiu, né, ajudou o Miami a construir uma liderança muito confortável, né, assim, praticamente o jogo inteiro ali na faixa dos 8, 10 pontos de diferença. E eu tô sem acreditar, Filipão. Eu não tô imaginando isso até agora. Tem que aproveitar, cara. Pelo menos varrida não vai ser. Exato. Absurdo. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Eu tenho a dizer que é o seguinte, ontem foi Heat Culture. Quem não conhece esse termo, o Bruno obviamente conhece, o time do Miami Heat é famoso por ter uma cultura diferenciada de lutar, de se entregar, de surpreender, né, de crescer quando mais se precisa. E ontem foi basicamente isso. No jogo mais importante da temporada, o terceiro pior time em bola de 3, o Heat é só o 27º nesse quesito, teve seu melhor jogo. Chutou 60% de 3 e aproveitou essa chance, Brunão, única, que eles tiveram de jogar com o Bucks sem o Giannis. Então, tem esse pequeno adendo. O Miami talvez não tenha, não sei a gravidade da lesão. Vale ressaltar que ele sentiu as costas, saiu e não voltou. Numa queda. Não voltou pro resto do jogo, Então a gente não sabe a gravidade, mas o Heat não tem nada com isso, entendeu que, cara, é a nossa chance e cresceu. O jogo foi muito físico, né? A gente acabou de mencionar a lesão do Giannis, e o Tyler Hero quebrou a mão também no primeiro tempo. Ou seja, duas ausências. Preocupação gigante pro Miami agora pros próximos jogos, porque é o melhor armador do time, né? Gigantesca, cara. E é o cara do desafogo. É o cara mais consistente em pontuação, tirando o Jimmy Butler, né? Com o Grego fora, o Heat anulou a desvantagem física que eles tinham. E esse foi o mais interessante, porque quando o Giannis sai de... A gente falou do matchup no bloco do Lakers, mas a gente fala de matchup, quando você tira o Giannis da jogada, o time dá uma diminuída, né? O Bam pode pegar o Brook Lopez, o Jimmy Butler vai pegar o Bobby Portis, ou vai pegar o Chris Middleton, né? Os armadores se pegam. Mas aí que teve o fator X vindo do banco, não. Kevin Love, o cara que mal tava jogando, não tinha minuto na rotação, do nada, virou peça crucial nessa defesa. O Eric Spoelstra colocou o Bam no perímetro, puxou o Bam no perímetro para conter principalmente o Drew Holiday, e deu certo demais. O Bucks chutou 11 de 45 só nas bolas de 3, Bruno. Foram 24%, foi o pior aproveitamento do Milwaukee Bucks na temporada. E na frente teve melhor jogo para Miami, o Kevin Love. 18 pontos,
sendo 4 bolas de 3. Teve um dado momento no jogo do terceiro quarto, ele não errava. Então esse cara foi super eficiente nos dois lados da quadra, fez valer sua versatilidade, né? Sendo um big, um cara grande, que tem esse arremesso de longa distância. Somado, obviamente, a partidas muito interessantes, na minha opinião, do Gabe Vincent, que cresceu muito, o Caleb Martin e o Max Strus. Todos com as mãos afiadas também. Então, assim, quando esses caras voltaram a lembrar o trio que a gente viu ganhando espaço no Heat na temporada passada, né? Quando eles foram pra final de conferência. E que sofreram muito essa temporada, né? Todos esses caras não foram nem um pouco consistentes, mas, de novo, cresceram quando mais precisava. E com esses caras todos pegando fogo no perímetro, Brunão, playoff Butler tacou de novo. O garrafão do Bucks, sem o Giannis ainda, ficou menos povoado, né? Mais livre para ele brilhar. Você mencionou os 35 pontos, mas foram 5 rebotes e 11 assistências. Jimmy Buckets penetrava, quando recebia o corpo alto do Brook Lopez, ele passava muito bem para esses caras do perímetro. 3 roubos de bola, altíssimo aproveitamento, 15 de 27 e foi positivo 17 pontos. Foi o maior plus-minus do jogo, foi playoff Butler. Ou seja, com o eventual jogador defensivo do ano, que vai ser o Brook Lopez, foi o Jimmy Butler, o cara que mais impactou defensivamente sua equipe. Não, pelo lado de Milwaukee, você mencionou, Drew Holiday teve um jogo interessante com 16 pontos e 16 assistências, e Middleton deu conta do recado com 33. Mas tudo agora passa pela gravidade da lesão do Giannis. Sim. A gente fala do favoritismo, vai atropelar, o Bucks é o favorito do leste, assumindo que tá todo mundo disponível. Se o Giannis tá fora da equação, tudo muda, obviamente. Então vamos ficar de olho, para que qualquer pretensão do Bucks, obviamente, passa pelo Giannis Antetokounmpo. Adiciona uma imprevisibilidade aí para essa série, obviamente, a depender. Acho que nos próximos dias, né? O Bucks joga na quarta agora contra o Heat, né? Então, imagino que aí nos próximos 2, 3 dias a gente vai ter algum resultado dos exames aí para determinar a extensão da gravidade da lesão do Giannis. E isso, obviamente, vai mexer muito nessa série, que ficou um pouco mais imprevisível com o Miami voltando para casa, pelo menos com 1-0, né? Pelo menos com um jogo aí na sacola. Pode ser 2-0, pode ser 1-1, a gente vai ficar de olho nisso. Filipão, para fechar... Vamos lá. Rapidamente, assim, porque realmente não tem muito o que comentar. Denver Nuggets, 109. Minnesota Timberwolves, 80, Filipão. 80. Uma vantagem de 29 pontos. Que traduz perfeitamente o que foi esse jogo. Eu só tenho um comentário para fazer, eu passo para você. Se por um lado, eu acho que pela primeira vez eu vi o Denver Nuggets, e especialmente o Nikola Jokic, fazendo o jogo que eu esperava de um time que liderou a liga e de um cara que é MVP 2 vezes e candidato a MVP, finalmente ele mostrou a que veio nos playoffs, né? Foi brilhante em quadra, teve 14 assistências, assim, foi um monstro distribuindo o jogo. Enquanto esse time fez a partida que eu esperava deles, eu confesso que eu esperava muito mais do Timberwolves, especialmente do Karl Anthony Towns e do Rudy Gobert, que, né, você pensa que esse matchup a gente vai ter ali uma força defensiva, né, especialmente para enfrentar o Jokic, mas os caras foram completamente dominados, assim, foi triste de ver, cara. Chegou no terceiro quarto, o time parece que desistiu, cara. E é incrível que você bem trouxe o fato de que quando eles trocam pelo Gobert, quando eles vão atrás e dão praticamente o seu futuro inteiro pelo Rudy Gobert, eles acreditam que vão ser dominantes. Eles acreditam que vão ser tão físicos no garrafão que vão compensar o perímetro, né? Vão compensar, vão defender muito bem seus adversários. Só que quando o Denver domina o garrafão ontem, a gente pergunta, cara, o que esses caras estão fazendo? De fato, né? Eles até tentaram no começo, e a ideia ficou muito bem clara logo nos primeiros quartos, que a ideia deles era neutralizar o Jokic no garrafão. Eles povoaram ali a área restrita com o Anthony Towns e com o Gobert, e queriam forçar o Nuggets a chutar do perímetro. Eles entenderam que é o seguinte, cara, esse time do Nuggets, ele é muito frio,
Eles são caras que não são confiáveis. Vamos forçar esses caras a passarem a bola, forçarem os arremessadores a jogarem. Coisa que eles fizeram contra o Oklahoma City Thunder. Só que pro azar deles, os wings do Denver estavam absolutamente pegando fogo. E esse é o luxo de ter um pivô cujo forte é orquestrar e não pontuar, né? A marcação dobrava no Nikola Jokic, ele simplesmente se virava com tranquilidade, com facilidade, passava a bola para alguém, sem marcação alguma no perímetro. E esses caras converteram 16 bolas de 3, chutaram 41% nesse quesito o jogo inteiro, e tiraram proveito que o Wolves estava, obviamente, sem o brincalhão do Jaden McDaniels, que é o melhor jogador defensivo no perímetro do Minnesota Timberwolves, que quebrou a mão, que ele deu um soco na parede naquele jogo do play-in, em que o Gobert brigou com o Kyle Anderson, né? Sim. Então, cara, esse é o teto do Minnesota Timberwolves, Bruno, principalmente sem esse jogador que é chave nesse sistema dele, né? E, em contrapartida, o elenco de suporte do time mais profundo, que é o Denver, se mostrou muito envolvido e convenceu. DeJounte Murray, né? O Jamal Murray foi assistindo o jogo ontem, 24 pontos, 8 rebotes. O maior beneficiado dessa distribuição do Jokic, né? O cara recebia a bola e tava caindo tudo. Exatamente. O KCP teve 3 bolas de 3, teve um jogo com 15 pontos. Michael Porter Jr., 4 bolas de 3, né? Chutou 4 de 9, terminou com 18 pontos. Aaron Gordon com 13 e o Jokic com 13 pontos, como você bem mencionou, com 5 rebotes ofensivos que mostram a fisicalidade, a intensidade com a qual esses caras jogaram. Apesar da vantagem técnica, vantagem de profundidade, jogaram com muito mais ímpeto, com muito mais vontade. É um time que está concentrado, é um time que está jogando junto e saudável pela primeira vez em muitos anos. Vale dizer que Jamal Murray passou por uma cirurgia séria ano passado, ficou fora, né? Então o time está redondo. E se a gente não sabia qual Nuggets entraria em quadra pela má final de temporada regular, eles mandaram um recado pro resto da liga ontem, sim. Eles lembraram todo mundo por que eles lideraram o Oeste de ponta a ponta com tanta folga. Então, olho nesse Nuggets que vão usar esse match tão favorável, dado que Minnesota não tem plantel, não tem como bater esses caras, para aumentar a confiança e chegar bem na segunda fase. Também acho que foi, talvez esse jogo dê a tônica, né? Em uma rodada de tantas surpresas de playoffs, eu acho que esse é um dos poucos jogos que eu iria agora com segurança apostar numa varrida, assim. Se o Denver continuar jogando do jeito que tá, especialmente se Minnesota continuar jogando do jeito que tá, o 4-0 vem, cara. Eu acho que não tem muito o que fazer, não. Vamos ver se o Wolves consegue calibrar um pouco, né? A gente já viu eles fazendo isso, né? Eu acho que até a própria atuação deles no play-in é um pouco reflexo disso, que é um time também que chega um pouco apagado contra o Lakers. Sim. E depois, quando joga contra o OKC, mostra uma outra disposição em quadra. Então, obviamente, acho que o Wolves tem possibilidades de vencer partidas nessa série. Mas vai ser muito, muito difícil. A gente vai ficar principalmente quando o Nuggets joga com esse ímpeto defensivo, cara. Sim. Né? A gente sempre falou, né? O Nuggets é um time que a gente não sabe como vai estar defensivamente, e eles têm esse potencial ofensivo, então quando eles conseguem ter uma partida defensiva tão sólida como tiveram ontem, cara, é realmente para mandar um recado pro resto da liga, sim. Exatamente, a gente vai ficar de olho, eles vão jogar na quarta-feira, e na quinta-feira vai ter aí o relato e os comentários do jogo 2 de Nuggets e Wolves. Filipão, é isso, vamos ficando por aqui, mais um vídeo de comentários aqui dos jogos dos playoffs. A gente volta nessa terça-feira, né, vulgo amanhã, com aí os comentários. Essa terça vai ter menos jogos, vão ser só 2 partidas, né? O Sixers vai enfrentar o Nets, jogo 2, e o Kings vai enfrentar o Warriors, mais um jogo dessa série que promete pra caramba. E a gente vai ficar de olho. Amanhã voltamos aqui pra comentar essas 2 partidas com o Joel Embiid em quadra, Steph Curry, esse time do Kings aí que tá mandando ver, e o Nets que ainda pode surpreender também. Não se esqueça, chegou até aqui, se você viu o vídeo inteiro, a gente já pede pra você assinar o canal 3 Pontos e a Falta, se você curtiu, né, pra voltar aqui e receber mais vídeos da gente durante os playoffs e também durante as próximas temporadas da NBA. E não se esqueça de dar o joinha, curte pra ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs, deixa um comentário aqui pra você, fala quem que você acha que foi o melhor dessa rodada aí, melhor jogador, melhor time, e assina o sininho para receber notificações de nossos vídeos novos aqui. Mas tem vídeo todo dia agora durante os playoffs, então você tá vendo aqui, você já sabe, pode voltar que amanhã que vai ter vídeo também. Filipão,
Grande abraço, hein? Tamo junto. Amanhã nós estamos de volta com mais playoffs da NBA no 3 pontos e a falta. Valeu!